pessoas, bem-vindas de volta a essa série onde a gente está desenvolvendo a nossa Game Engine do zero. E hoje, nesse vídeo, a gente vai ter o nosso renderizador funcionando. Na verdade, a gente já tem o nosso renderizador funcionando. Se você for no GitHub do projeto, e eu deixo sempre o link aqui na descrição, você vai ver que já tem uma implementação do renderizador lá. Isso porque eu resisti bastante a fazer a coisa do jeito que eu sempre faço, que é ligar a câmera e começar a programar, porque a implementação pode ficar bastante detalhada, vamos dizer assim, e eu queria que as pessoas tivessem a visão do todo desde o princípio. Então, o que eu fiz foi, eu implementei o renderizador, é uma implementação bem básica dele, mas ainda assim essa implementação ela precisou de dois novos sistemas, que é o sistema de arena de memória e o sistema de handles. E eu achei que seria muita coisa para explicar num vídeo só. E eu também achei que se eu começasse por esses sistemas, as pessoas não teriam uma ideia do todo, porque que eles são realmente necessários. Então, o meu plano para esse vídeo vai ser o seguinte. A gente já tem o renderizador implementado e esses dois sistemas implementados. Eu vou criar um novo jogo para essa engine. Na verdade é um game módulo, do jeito que a gente já vinha fazendo. E eu vou fazer os passos necessários para colocar alguma coisa na tela usando esse renderizador que a gente tem agora. E uma vez que a gente tem entendido a API desse renderizador, como é que a gente se comunica com ele do ponto de vista do jogo, eu vou explicar um pouco como ele está implementado e nos vídeos seguintes eu vou entrar em mais detalhes na implementação do renderizador, depois na implementação do sistema de handles e depois na implementação do sistema de arenas de memória. Ok? Vamos pro vídeo! Vamos lá, o que a gente precisa para fazer um jogo com essa engine? Como a gente testa o nosso renderer? Vocês devem lembrar que a gente compila um módulo, uma DLL, que a engine entende como sendo o jogo, e esse cara tem sido esse game.cpp que está na pasta demo. E para ser um jogo válido, a engine espera que a DLL exporte três funções, certo? OnStart, que é chamado assim que o módulo é carregado, OnUpdate, que é chamado todo frame antes do renderer de fato desenhar tudo na tela, e OnStop, que é chamado antes do módulo do jogo ser descarregado e da engine finalizar. Isso é exatamente igual ao que a gente tinha nos últimos vídeos. A única mudança até agora é que a gente recebe aqui no OnStart um ponteiro por uma estrutura do tipo Systems Root. O que é isso? Todo sistema da engine que o jogo precisar acessar e que não puder ser acessado de forma estática, o sistema vai estar disponível através dessa estrutura. Eu vou abrir aqui Find Small Systems Root para a gente dar uma olhada. O que tem aqui hoje? Só tem um ponteiro para o nosso keyboard, que é o nosso sistema que pega input do teclado, e tem um ponteiro para a primeira cena do jogo. Não existe jogo sem cena e não dá para não ter uma cena carregada. Por hora a gente está acessando a cena por aqui. Eu espero que no futuro a gente tenha alguma forma melhor de lidar com cena, do tipo um Scene Manager que dá pra gente todas as cenas que estão disponíveis naquele jogo, qual que está carregada, permite que a gente descarregue uma e carregue outra, mas por hora a gente tem um ponteiro dela aqui, que já é carregado pela engine para poder ser passado aqui para o nosso OnStart. Você deve estar estranhando que a gente tem um ponteiro para o nosso keyboard, já que as funções desse sistema eram todas estáticas. Eu mudei isso porque
a gente precisava chamar um getKeyboard a cada vez que a gente chamasse alguma dessas funções, o getKey, ou getKeyUp, ou getKeyDown. Então, eu não vi mais necessidade desse cara ser um sistema estático, com métodos estáticos. Então, em vez de eu ir lá na plataforma cada vez que essas funções são chamadas para pegar o estado do keyboard e processar e retornar para o jogo, eu pego uma vez no update desse sistema, do keyboard, e eu uso esse valor em cada uma das funções que forem chamadas naquele frame. Então ficou assim, ficou um pouco mais performático, um pouco mais limpo, mas o preço disso é que agora a gente precisa ter uma instância da classe keyboard em vez de chamar várias funções estáticas. E é por isso que esse cara está aqui dentro do nosso Systems root. Como a gente quer chamar, a gente quer ter acesso aos sistemas fora dessa função, a gente quer ter acesso aqui no update, quer ter acesso no onStart, a primeira coisa que eu vou fazer é guardar uma referência para o Systems root, que a gente recebe aqui. Então, root é igual a Systems root. E eu também vou pegar uma referência para a cena, que eu vou chamar de sim, que eu pego aqui do root loaded sim. Ok? Lembrando que isso é provisório, a gente vai ter um Scene Manager no futuro. Ok. Qual é o conjunto mínimo de passos que eu preciso para colocar alguma coisa na tela? Eu preciso carregar os materiais, carregar as texturas, shaders e ter alguma coisa para botar, por exemplo, um mesh. Eu vou começar carregando uma textura que a gente, do lado do jogo, é do tipo small handle de small texture, que eu vou chamar de texture. Scene.createTexture e eu passo o caminho da nossa textura. A gente tem em Assets 2 bitmaps chamados small16 e small32. Eu vou carregar o small32.bitmap porque ele tem alpha e a gente vai ver a transparência funcionando. E isso cria uma textura. É tudo que a gente precisa. Para carregar o shader é a mesma coisa. Small shader program. Shader. A gente chama create shader. E eu passo o caminho do vertex shader, fragment shader e geometry shader se a gente tiver. A gente não tem nesse caso. E esses são os dois shaders que a gente tem aqui. Default e Default FS e Default VS. Então, assets/default.vertexShader e assets/default.fragmentShader. Temos o shader carregado e adicionado na cena. Agora a gente precisa de um mesh. Como a gente ainda não tem como carregar arquivos de mesh, OBJ, FBX, nada disso, eu vou ter que especificar na mão. A gente vai ter um small vector 3 vertices array. E eu vou preencher esse array logo em seguida, mas vai ser um quad, não tem nada demais. A gente vai ter um segundo array que são de vec2, que são as UVs, para a gente poder mapear as texturas. E a gente vai ter um array de unsigned ints, que são os índices, porque a gente quer renderizar usando índices, que também é um array. Ok? Nada de novo até aqui, a gente já fez isso quando a gente desenhou o nosso primeiro quad na tela. Talvez sejam até as mesmas
as mesmas coordenadas aqui. Mas, resumindo, meus vértices, as UVs dos meus vértices para eu poder mapear a textura e uma lista de índice que me diz quais vértices e a ordem deles para eu renderizar. Vamos criar um mesh com isso. Vamos copiar aqui. Esse cara vai ser um small mesh, que eu vou chamar de mesh. Create mesh. O primeiro parâmetro é o que os meus vértices formam. Eles formam triângulos, eles formam linhas, eles formam pontos. O que eles formam? Eu preciso dizer isso, e eu faço isso dizendo qual é o small scene primitive triangle. Depois eu preciso passar o meu array de vértices, que eu chamei de vértices, e o tamanho dele. Depois o array de índices, que eu chamei de índices e o tamanho dele. Em seguida um array de cores, se a gente tem cor por vértice, o que a gente não tem. Então eu vou passar null. E esse array tem tamanho 0. E depois um array de UVs, se a gente tiver e a gente tem. Então eu vou passar UV e size of UV. Se o meu vértice fosse mais complexo e eu tivesse mais uma UV, eu poderia passar aqui, mas isso é suficiente para a gente criar o nosso mesh. Ok. E agora, a gente vai criar instâncias do mesh. Para a gente poder ter algum controle e otimizar um pouco a renderização depois, eu já quero associar qual mesh é renderizado com que material. E nessa engine eu chamo isso de renderable. É o que e como eu vou renderizar alguma coisa. Então, small handle de small renderable, chamado renderable, é igual a scene create renderable, passando o meu mesh e passando o meu material. E isso é um renderable. E por último, para que alguma coisa de fato seja renderizada, essa coisa precisa ser um nó da cena, um scene node. No último vídeo, quando eu estava explicando a arquitetura do renderer, como é que eu queria que ele fosse feito, que ele seria um modo retido, era isso aqui que eu queria dizer. Eu preciso criar nós na cena e colocar na cena, e o renderer vai saber como renderizar diferentes tipos de nós. Por exemplo, um nó que renderiza um mesh é diferente de um nó que renderiza um sistema de partículas, que é diferente de um nó que renderiza um skybox, que é diferente de um nó que renderiza um sistema de UI. Então, a implementação atual sabe que tipo de nó criar baseado no tipo de parâmetros que a gente passa para o scene create node, ok? Se você não está preocupado em modificar o nó que está sendo criado, você simplesmente chama scene create node, mas se você quer interagir com esse nó depois, é bom que você guarde uma referência para ele, também pegando um handle de small scene node, que eu vou chamar de node 1. E o que a gente passa aqui? A gente passa o renderable. Eu poderia passar a posição, a escala, um eixo de rotação e o ângulo sobre esse eixo. Mas eu vou passar só o renderable. Vamos fazer a coisa mais simples primeiro. E eu vou declarar esse cara fora, node 1,
para a gente poder ter acesso a esse nó fora dessa função aqui, fora do onStart. Ok. Deixa eu compilar, ver se eu não esqueci nada. Ok. É o mesmo problema em todas as linhas. Sim, foi declarado aqui em cima como um ponteiro aqui. Então, toda função que eu chamar, eu preciso chamar com seta e não como ponteiro. Ok. Ok. E ok. Small primitive triangle. E eu não sei quem é o material. Ok. Eu não criei o material. Vamos criar o material. Material é simples. Small handle de material. Material recebe sim create material, passando o meu shader e a minha textura e todas as texturas que esse material vai receber. Como a gente só tem uma textura, eu vou passar o endereço de texture e vou dizer quantas texturas eu tenho, que é uma. E small material. Ok. O que mais? Small handle de small material. Ok. A ordem inversa. É material, mesh. Ok. Isso é o que basta para colocar alguma coisa na tela. E no fim das contas, o que está sendo renderizado, o que vai ser renderizado é o nó da cena. Ok? Vamos dar uma olhada. Perceba que a gente não escreveu nenhum código, pelo menos não aqui na nossa função onUpdate, para dizer como o nó 1 seria renderizado. Eu falei no último vídeo, quando eu estava explicando a arquitetura do renderer, como eu gostaria que o renderer fosse, que ele seria um renderer retained mode, certo? Ele guarda as informações para renderizar depois. E a gente passou informações suficientes para ele, quando a gente criou o nó, para a engine saber, ou para a cena saber que tipo de nó criar. Como eu passei só um renderable, ela sabe que esse renderable associa um mesh a um material. E como eu defini um material aqui, ele sabe que esse material associa um shader a algumas texturas. E ele conhece a textura, porque eu mandei ele criar a textura. E essa textura está armazenada nessa cena. E ele também conhece o shader, que foi criado com esses códigos-fontes aqui, que também ficou armazenado na cena. Com isso, é informação suficiente para ele saber que tipo de nó criar e como renderizar esse nó. E a gente vai ter isso, a gente vai ter diversos tipos de nós, não sei diversos, mas alguns nós diferentes. E a gente pode ir estendendo a engine, ou estendendo o renderer, criando tipos de nós diferentes e dizendo lá na implementação como esses nós devem ser renderizados, qual é a ordem que eles devem ser renderizados. Por exemplo, eu renderizo primeiro um skybox ou renderizo primeiro um sistema de partículas, uma GUI ou whatever. Vamos nos divertir um pouco com esse nó. Eu quero mostrar que a gente tem como interagir com o que já está na tela e que o que está na tela não é um array de pixels, é um objeto que a gente consegue mexer. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar uma referência para o keyboard, porque eu quero checar algumas teclas aqui e vai ser mais fácil tendo uma referência. Então eu vou criar um small keyboard, reference keyboard, e eu vou pegar de root keyboard. Então a gente tem o nosso keyboard.
se keyboard.getKey, se eu pegar a tecla small keycode A, eu quero mover esse cara para a esquerda, mas se eu pegar o D, eu quero mover ele para a direita. Então vou criar uma variável aqui do tipo int xDirection, que por padrão todo frame é 0, mas se eu apertar o A, ele tem que ser -1, e se eu apertar o D, ele tem que ser 1. Se ele for diferente de 0, significa que eu mexi nele. Significa que eu apertei uma das duas teclas. E o que eu quero fazer? Eu quero pegar o objeto transform associado a esse nó. Todo nó de cena tem um transform. É alguma coisa que me permite obter ou manipular a posição, escala e rotação desse objeto. De novo, não tem nada de novo nessa implementação. É exatamente o que a gente escreveu, o código que a gente escreveu no vídeo que eu falei sobre transformações. É aquela mesma multiplicação de matrizes usando os mesmos métodos que a gente criou, não tem nada novo. Mas ainda assim, quando eu mostrar toda a implementação, eu vou passar de novo sobre esses métodos para lembrar e mostrar como é que eles estão funcionando. Ok, eu vou pegar um small transform, pointer transform, e eu vou pegar o transform do meu scene getTransform a partir do nó 1. Isso vai retornar para a gente o transform desse nó. Eu vou ter um small vector 3 que eu vou chamar de position, e eu chamo transform getPosition. Eu pego a posição desse transform. Agora eu quero manipular, eu quero mover esse cara na minha cena, e eu vou dizer que transform.setPosition, e aí eu tenho que passar o x, o y e o z da nova posição. Mas o que eu quero fazer é afetar só o x. Então vou fazer o seguinte. O quanto eu quero afetar? Const float offset igual a 0.05 float. É o quanto a gente vai andar. E para que direção? Perceba que xDirection ou é -1 ou é 1. O que significa que eu posso pegar o meu position.x e somar ou subtrair por offset vezes xDirection. Ok? Se xDirection for positivo, eu somo 0.5. Se for negativo, eu subtraio 0.5 e assim a gente vai manipulando a nossa coordenada. Deixa eu botar esse cara na frente, faz mais sentido para mim. Assim faz mais sentido para mim. Position.y, position.z. Se eu não errei nada, tem que ter um typo sempre. Sne. Ok, vamos rodar esse cara. Ok, se eu apertar a tecla A, eu movo esse cara para a esquerda, e a tecla D eu movo esse cara para a direita. E da mesma forma que eu estou fazendo translação, movendo esse cara, eu poderia fazer rotação, escala, aumentar o tamanho dele, andar com ele para longe e para perto no eixo Z. Tudo dá para fazer. Quando eu fechei aqui a cena, ele mostra a seguinte mensagem para mim, e essa mensagem não precisa existir, eu só coloquei aqui para esse vídeo. Eu deletei um nó de cena, que a gente só criou um renderable, um mesh e duas texturas.
mas a gente só criou uma textura. Lembra que eu falei que a gente não está criando só uma engine, a gente está criando também um editor. A gente quer ser capaz de, em runtime, remover nós, remover materiais, remover texturas. E isso poderia acontecer durante o jogo também. E a gente quer ter um renderer robusto o suficiente para não quebrar na falta de um desses recursos. Vamos fazer um teste. Eu vou remover a textura, o material e o shader em runtime e vamos ver como é que a engine se comporta, ok? Para remover esses caras, eu vou declarar eles aqui em cima, porque eu preciso ter acesso a esses handles. Ok, texture shader e material. Vamos deixar esses caras aqui. E aqui onde a gente definiu esse cara, não. Texture, shader e material, ok? Vou fazer o seguinte. Se eu pressionar, no momento que eu pressionar, então aqui down, a tecla T, eu vou fazer sim .destroy texture, passando texture. Ok? Eu vou fazer parecido para M de material. Eu vou fazer a mesma coisa com S de shader. E faltou mudar esse cara de A para T. Então aqui a gente deleta a textura, a gente deleta o material e a gente deleta o shader. Deixa eu compilar. E vamos rodar esse cara. Ok. O shader padrão usa uma textura e pinta qualquer coisa, tudo, inclusive a textura, de magenta, para a gente ver na tela que tem alguma coisa errada. Se eu deletar esse shader agora, perceba que o que não tinha uma cor muito definida, o que tinha uma cor clara, ficou magenta, mas a gente ainda preservou a textura. Porque, como eu disse, o shader padrão usa uma textura e uma cor, e isso é muito parecido com o nosso shader padrão. Então ele preservou a textura. Mas se eu deletar a textura, agora a gente está com a textura padrão, que é aquela textura procedural que a gente criou no início da série, quando eu fiz o vídeo sobre texturas. E se eu tentar deletar ou o shader ou a textura que já foram deletados, perceba, o console me mostrou, olha, você tentou destruir uma textura com um handle inválido. Mesma coisa para o shader. Esse é o motivo da gente estar usando handles. A gente nunca pega o ponteiro, ou quase nunca, porque a gente ainda pega do transform, mas de nenhum recurso que pode ser deletado em tempo de execução, a gente nunca pega o ponteiro direto para essas coisas, justamente para ter essa flexibilidade. Primeiro, eu não preciso ficar checando por ponteiro nulo em todo o código, porque eu tenho sempre um handle. Se eu quiser ter alguma segurança, eu posso checar quando eu quiser, por exemplo, pegar o transform do handle. Enfim, o handler é o cara que precisa checar e é uma função que checa isso. No código do jogo, enquanto você estiver fazendo um jogo com essa engine, você não se preocupa com isso. Ok? E só para completar o exemplo, eu vou de uma vez só deletar o material e ele substitui logo por um material e uma textura nova e ele se comporta da mesma forma se eu tentar
deletar o material. Ou shader, ou textura mais de uma vez. Ok, só para fechar e mostrar um pouco mais do que esse renderer pode fazer. Esse nosso nó 1, eu quero mostrar que os nós e a cena é completamente dinâmica, ok? Toda vez que eu apertar a tecla espaço, eu quero clonar o nó atual na posição que ele está. Então, se keyboard.get keydown small key code space, o que eu vou fazer? O nó 1 é o cara que eu estou movendo para a esquerda e para a direita, ok? Nós vamos pegar o transform dele, small transform.t original transform. Transform é igual assim, e eu vou pedir para a cena para ela me dar o transform do nó 1. Aqui eu posso ter uma resposta nula caso o nó 1 tenha sido deletado. E é só isso. Que mais? Eu vou criar um small handle de scene node para o meu cloned node, ok? Scene clone, e eu vou mandar ela clonar o nó 1. O nó 1 é um mesh scene node que está associado a um renderable, que está associado a uma textura, que está associado ao material. No momento que eu clono esse cara, a cena sabe clonar tudo isso. Vamos lá, eu vou pegar agora o transform do cara clonado. Cloned transform. De qual nó? Do cloned node. E eu quero botar ele na mesma posição do meu nó atual, né, do node 1. Então, transform, cloned transform, set position, transform, ponto x, transform, não, na verdade é small, vector 3, position é igual a transform get position, e eu passo para esse cara position x, position ponto y e position ponto z. O que eu fiz de errado? Ok. Faltou o namespace, small. Eu acho que é só isso. Ok. Vamos rodar esse cara. Vou andar com esse cara para a esquerda e apertar o espaço uma vez. Ok, eu tenho um novo scene node. Outra vez e outra vez. Então, ao todo, eu tenho 5 scene nodes. Não importa quantos scene nodes eu tenha. Se eu deletar o shader de um deles, se eu deletar o material de um deles, a cena sabe fazer a coisa certa, não importa quantos nós e quantos tipos de nós eu tenho. E assim que eu termino a cena, ele vai me dizer, olha, eu deletei 5 nós de cena. E daqui dá para ver o quanto controle a gente já tem com tão pouco código que a gente escreveu até agora. E, de novo, eu não adicionei nenhuma funcionalidade específica fora o render em si. Tudo que a gente escreveu foi com exceção dos 2 sistemas, né, o de handles, que eu meio que expliquei por que a gente precisa, e o das arenas, que são os caras que sabem
alocar memória para os handles. Com exceção desses dois caras, o renderer é a compilação de tudo que a gente escreveu nos últimos vídeos. E eu não precisei de nada mais do que isso. Então eu recomendo e aconselho, se você estiver seguindo a série, quiser entender mais, vá lá no GitHub, pega o código do renderer e da cena, é o Small Scene, Small Renderer, dá uma olhada, mas nada de pânico. Nos próximos vídeos eu volto explicando em detalhes a implementação do renderer, a implementação da arena e a implementação do sistema de handles. Eu espero que vocês estejam gostando, espero que tenha dado uma animada a gente ver o renderer funcionando, a cena já podendo ser composta por nós e tal. Eu estou me divertindo, espero que você também, e eu vejo vocês no próximo.